Olá, pessoal, todos vocês que me acompanham aqui. Hoje eu vim compartilhar algo mais pessoal que eu tenho vivido e para servir em especial de alerta para todas as mulheres que me acompanham, ou mesmo para os homens que convivem com mulheres, e o quanto nós precisamos observar e olhar para o nosso corpo para que realmente muitas coisas sejam prevenidas e também tratadas. No ano passado, eu comecei a sentir dores muito fortes. Eu senti uma mudança do meu fluxo menstrual e isso começou a me preocupar um pouco, porque eu nunca fui uma pessoa com fluxo intenso, nunca tive cólicas, mas eu acabei procurando vários médicos e todos relatavam a mesma coisa. Todos falavam que era por conta, do DIU de cobre que eu utilizo desde quando a Helena nasceu, mas eu falava que estava estranho, porque antes não era desse jeito. Então, quando eu comecei a reparar nesses sintomas, também acabou coincidindo da minha irmã fazer uma cirurgia e ver nessa cirurgia alguns focos de endometriose. E aí, isso também começou a me alertar. Como eu atendo muitas mulheres que têm endometriose, por conta disso acabam tendo cólicas intensas, e um dos sintomas bem frequentes que é a infertilidade, eu falei, nossa, será que eu não estou com endometriose? E aí eu comecei a procurar os médicos já direcionando esse diagnóstico. E uma das médicas, um pouco contra a vontade, porque ela achava que era somente pelo DIU de cobre, ela falou, tudo bem, então a gente começa a investigar a endometriose. E aí ela pediu um exame, que foi ultrassom com preparo intestinal, para que fosse identificado. E realmente foi visto que eu tinha endometriose num grau bem avançado, numa endometriose profunda, que é quando ela acaba atingindo um órgão importante, no meu caso é o intestino. E vou explicar um pouquinho para vocês o que é endometriose de forma bem simples, para que vocês entendam o que é essa doença e até comecem a reparar um pouco mais nos seus corpos, para que isso, caso exista, vocês consigam também procurar um especialista, um diagnóstico, antes que as coisas possam avançar. Nós temos no nosso útero um tecido que chama endométrio, que reveste esse útero, e quando há gestação, é justamente onde ali vai acontecer a implantação do óvulo fecundado, e se não houver a gravidez, esse tecido ele sai do útero e acaba sendo eliminado em forma de menstruação. Existem algumas teorias para endometriose, em especial a questão genética, que foi também o que me chamou um pouco a atenção, né, pela minha irmã ter tido essa vista da endometriose nessa cirurgia, e esses sintomas que acabaram me chamando bastante atenção também. Tem algumas teorias que dizem que a endometriose ela é ocasionada por conta da menstruação retrógrada, que é o quê? Quando ao invés desse tecido do endométrio sair da cavidade da saída do útero e ser eliminado em forma de menstruação, ele sai do útero e vai para a cavidade abdominal, então ele faz o movimento inverso, né, e ele vai para a cavidade abdominal, e a mulher ela acaba tendo ali tecidos de endométrio localizado em outros órgãos. Os mais citados são bexiga, ovários, o intestino, como é meu caso, e o evoluir dessa endometriose, desse processo inflamatório que vai ocasionando essas dores, como eu citei para vocês. E aí, quando esse tecido ele fixa na parede de algum órgão, como esses que eu citei, ele começa a virar ali criar uma inflamação. Então, a endometriose ela é uma inflamação crônica, que vai evoluindo de acordo com o corpo da mulher. Eu não tinha os sintomas além desses que eu citei para vocês, mas eu lembro que eu acabava ficando assim, antes da menstruação e depois da menstruação, tendo sintomas bem intensos, de sentir assim no final do dia um peso na barriga, barriga inchada, dores nas costas, a menstruação muito intensa, uma cólica que eu chegava a ter necessidade de colocar bolsa de água quente, tomar medicamento para cólica, algo que nunca tinha acontecido comigo. Então, isso acabou me chamando muito atenção, porque eu não era uma pessoa que tinha isso com frequência, e foi justamente o que me levou a buscar, né, procurar um atendimento mais especializado. Eu acabei passando em vários médicos e 2 deles falaram que realmente era necessário o processo cirúrgico. A endometriose ela não tem cura, mas na cirurgia são retirados os focos desse
processo inflamatório que vai justamente ocasionar, diminuir essas dores. Quando eu tive o diagnóstico, que foi em agosto do ano passado, em agosto de 2024, eu comecei a utilizar todo o protocolo que eu utilizo com as minhas pacientes de suplementação anti-inflamatória, tomar ainda mais cuidado com a questão da alimentação, já que eu sempre fui regrada em atividade física, em alimentação, eu sempre tive esse cuidado, meu peso sempre foi dentro do adequado, então eu não tinha tantos fatores que ocasionassem o agravamento da doença. Mas como demorou muito para ser diagnosticada, com certeza isso foi um fator também para que, quando descobrisse, já tivesse que ser ali um tratamento cirúrgico. Muitas mulheres não precisam fazer essa cirurgia, muitas acabam, né, como é o caso das minhas pacientes que eu acabo acompanhando, descobrindo só quando tentam engravidar e não conseguem, porque a endometriose ela pode causar a infertilidade. E aí, às vezes, só quando a mulher está na tentativa de engravidar, que não consegue engravidar, que ela descobre que está com endometriose. E aí, eu comecei todo esse protocolo de suplementação anti-inflamatória e eu senti que as minhas dores, assim, num período de 2 meses, mais ou menos, melhoraram muito, assim, as dores, os incômodos, o fluxo intenso ainda permaneceu, mas tudo aquilo que incomodava, que me deixava mais debilitada, né, principalmente no período da noite, foi melhorando muito. Então há meses, né, quase 1 ano aí eu não sinto dores tão intensas, tudo por conta realmente desse cuidado que eu tive, desse processo anti-inflamatório, mas é algo que assim, eu tenho ficado bem em alerta mesmo sobre todos esses sintomas e resolvi fazer esse vídeo para que vocês que me seguem aqui, que assistem os meus conteúdos, também observem os seus corpos. Porque às vezes a gente acha que é alguma coisa que não tá legal e a gente passa em profissionais que acabam minimizando um pouco as nossas queixas. Atualmente, então, estou aguardando, vou fazer uma cirurgia agora, no próximo dia 8, na próxima terça-feira. Eu peço orações, peço pensamentos positivos para que dê tudo certo nessa cirurgia. A minha cirurgia ela vai ser um pouco mais delicada, porque eu vou precisar tirar possivelmente parte do intestino, porque a minha endometriose ela já está atingindo ali, né, parte mais profunda do intestino, que pode fazer com que o intestino se feche. Então, eles vão precisar cortar um pedaço e emendar ali no intestino para que isso seja resolvido. Eh, Estou bem confiante, eu sei que vai dar tudo certo, mas sempre é bom, né, pedir orações, pensamentos positivos para que tudo passe. Então, eu vou ficar afastada um período do trabalho, eu vou ficar em repouso, sem fazer, né, muitos movimentos que possam agredir ali, né, agravar ali o quadro. E por isso eu resolvi contar então para vocês, né, fazer esse vídeo de alerta, para que vocês observem também os seus corpos, porque muitas vezes é o que muito o nosso feeling, aquilo que a gente está sentindo sobre alguma alteração, conta muito na hora de ter um diagnóstico, que foi no meu caso. Se eu não tivesse buscado, se eu não tivesse falado para os profissionais que eu achava que era, possivelmente até hoje eu não teria esse diagnóstico da endometriose. Tudo teria sido tratado como uma dor, como um incômodo natural do momento, né, de vida da mulher. E algo bem importante, assim, é que a endometriose, ela acomete as mulheres ali a maioria das mulheres entre 30 e 40 anos. São mulheres que normalmente são no ritmo de vida muito acelerado e que às vezes acabam nem percebendo que tá tudo acontecendo ou até normalizam as dores, essa questão do fluxo menstrual, porque também os profissionais acabam normalizando. Então fiquem de olho, né, em tudo que vocês estão sentindo e caso vocês queiram me perguntar alguma coisa, falar sobre isso, estou à disposição. Deixa aqui nos comentários, encaminhe esse vídeo para mulheres que têm essa doença ou que convivem com essas dores e que acham que, desde adolescente eu tenho isso e é normal, e não é, porque a endometriose também pode acometer já lá do início da vida reprodutiva, né, assim que a menina menstrua e que tem ali um processo que modifica uma menstruação normal, ela pode ter endometriose. Então, a menina pode ter 13, 14 anos e também tem endometriose, embora seja mais comum e mais diagnosticado numa fase ali da mulher adulta, tá? Então, foi isso que eu vim compartilhar com vocês. Deixa aqui seus comentários, peço as orações de vocês e que em breve eu venho aqui contar como foi
foi a evolução, como que foi a minha cirurgia e quais são os cuidados ali que eu vou ter no meu pós-operatório. Tá bom, gente? Obrigada e um beijo, até mais.